De volta o programa O Mundo da Criança, e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta, Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários, com o melhor da moda do 0 até os 16 anos. E lá você tem condição especial de pagamento e pode comprar agora também a fantasia para o carnaval. Você vai estar sempre na moda, bem vestido, economizando e agradando aí, desde o filhinho, o netinho, sobrinho, aquele afilhado, presenteio. Mas não tem nada melhor do que presentear. E os presentes, claro, da Pimenta Pimentinha, além de ser lindos, são super em conta. No Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. A gente segue falando de sífilis congênita. Nossa entrevistada de hoje aqui no programa O Mundo da Criança é a doutora Lidmar Rodrigues de Souza, que é médica pediatra e é também coordenadora do SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada da Secretaria Municipal da Saúde. Não é isso, Francisco? Marcos, aí realmente tudo que você falou da Pimenta, a família agradece, é empenhada, né? E realmente isso é importante para todos nós. Mas nós estamos com muita honra recebendo a Lidmar, colega pediatra, e que tem trabalhado muito a esse tipo de doença como a sífilis congênita, para evitar que o bebezinho tenha problema, nasce, mas nós estamos realmente abordando de tal maneira que estamos assustados com quantos casos, qual a incidência de sífilis congênita aqui na nossa cidade, Marília, na nossa região, que é a região do DRS de Marília. Então, realmente, nós ficamos assim, muito assustados com um aumento do número de casos para uma doença que é evitável. Nós temos que divulgar isso, você pode evitar que isso aconteça, ela vai ser tratável, mas não é facilmente tratada. Então, realmente a gente precisa estar atento a essas situações e alguns cuidados. Está chegando aí o carnaval, etc. E a gente tem que colocar algumas alertas aí sobre isso. Então, sífilis congênita é o nosso assunto de agora à noite, sexta-feira, ao vivo para você, telespectador. E nós estamos conversando aqui para trazer uma informação muito séria com a doutora Lidmar, nossa colega pediatra. Lidmar, conta para a gente. A importância da sífilis, na verdade, como é que ela é uma doença infecciosa causada por quem? Só para que o telespectador entenda como é que a criança pode nascer com sífilis, com essa doença congênita, e em que época a gestante pode adquirir isso, como é que funciona isso na gestante? Bom, a sífilis, ela é causada pelo treponema pálido, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo, como se fosse uma bactéria. Ela é um pouquinho diferente de uma bactéria. E ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, o meio de prevenção, qual que é? O uso do preservativo. É o mesmo meio de prevenção do HIV. Adquirindo-se a doença, o que acontece? Existem alguns aspectos diferentes no homem e na mulher. O homem, ele vai ter uma prima infecção, que é como se fosse uma feridinha na glande do pênis, na cabeça do pênis. Às vezes, isso passa desapercebido. Então, ele trata, passa uma pomada, e como existe uma evolução de cura espontânea, essa feridinha se cura. Então, passa desapercebido. Isso é sério, né, Lidmar? Isso é muito sério. Porque as pessoas acabam não considerando, sabe, Marcos? Você tem lá uma irritação, uma feridinha discreta e tal, e aquilo desaparece. Só que ele passa a ser um portador, né, Lidmar? Um portador de treponema pálido, e ele vai contaminar uma outra mulher, numa outra atividade sexual, e ele vai ser uma fonte de infecção. Então, esse cuidado agora, vamos falar para o homem, cara. Qualquer dúvida que você tiver, procure saber o que é, para evitar com que essa cura espontânea aconteça com você, você fique assintomático, mas seja um transmissor de doença. Esse é o risco. Esse é o risco. E na mulher, ela não tem isso visível, porque dentro do canal vaginal, junto do útero ou no fundo do canal vaginal, então ela não vai ter uma secreção, não vai ter nada, porque é uma ferida limpa. Então ela não vai ter ardor, não vai ter nada. Então ela não vai perceber que ela teve uma
primeira infecção da sífilis. E da mesma forma como no homem, ela vai evoluir sozinha, espontaneamente. Aí, depois de mais ou menos uns 2 meses, nós vamos ter a sífilis secundária. Ela se manifesta como se fosse um quadro alérgico, um exantema, um vermelhidão no corpo, né? E uma das características que é interessante, que ela é uma das doenças exantemáticas que causa também, digamos assim, as pipoquinhas vermelhas na palma da mão e na planta do pé. E isso também passa, às vezes, desapercebido, porque a pessoa fala, não, fiz alergia, fiz uma urticária, ou é um quadro viral, e não se preocupa em saber o que é aquilo. Isso no adulto, tanto no homem como na mulher. Aí o treponema fica escondidinho, e ele vai começar a trabalhar e a inflamar o corpo humano, né? Aquela pessoa que é portadora da doença, progressivamente agredindo quais órgãos? O cérebro, que são os órgãos principais, o cérebro, o coração e os vasos sanguíneos. Então, dali uns 20 anos, essa pessoa ela pode desenvolver um quadro demencial, parecido com Alzheimer, ou uma insuficiência cardíaca, quadro de problema circulatório. Isso no adulto. Isso. Então, nós estamos falando da doença, a progressão da doença. Antes de chegar na criança. Antes de chegar na criança. Na mulher, ela vai ter a prima infecção, que ela não percebe, como eu falei. A sífilis secundária, que é o vermelhidãozinho no corpo, que vai aparecer desapercebido. E aí, depois, ela também, como um adulto, vai ter a doença incubada, sem nenhum sintoma, que só vai provocar essa degeneração do organismo ao longo dos anos. Se a mulher engravida, que aí a gente pode falar que é um momento de sorte para essa mulher, ela vai fazer o pré-natal. E aí é quando ela descobre. Então, nesse momento, ela vai saber que ela está com sífilis. Ela adquiriu a sífilis e ela está grávida, e aí o programa muda, né? A programação para essa pessoa. Nós vamos tratá-la como um adulto que tem uma doença, nós vamos fazer busca do parceiro, dependendo da situação em que eles vivem, ou se eles vivem juntos, ou se não vivem, para tratar o parceiro e depois acompanhar esse bebê quando ele nasce. O tratamento é um tratamento que as pessoas, assim, elas têm um receio, porque são as doses de benzetacil, são 2 injeções de benzetacil durante 3 semanas. Então, é um tratamento dolorido, mas não tem outro tipo de tratamento, tem que ser esse. Existe uma alternativa para o parceiro de tomar um remédio durante 1 mês, que é a doxiciclina, que é um derivado da tetraciclina. Mas, na maioria das vezes, quando se estabelece tratamento, o que a gente tem percebido é que ele não consegue chegar até o fim, porque é um antibiótico irritante, né, da mucosa gástrica, que dá alguns sintomas. Bom, então os 2 vão ser tratados ou não. O que tem acontecido? Como as relações, né, entre o homem e a mulher, elas são de diferentes aspectos, ou eles têm uma união consensual ou não têm, e aí às vezes o parceiro trata parcialmente ou nem trata. Essa mulher, mesmo essa gestante, mesmo ela tendo tratado a sífilis, quando ela chega no final da gravidez, e como não houve um controle do parceiro, a gente considera isso dentro do protocolo de sífilis, que ela foi parcialmente tratada. Então, o tratamento não foi adequado. Aí, o bebê, quando nasce, vão se realizar alguns exames no bebê, inclusive uma punção do líquor, para saber se essa criança não está com a meningite no líquido da espinha, né? Como se fosse uma meningite por sífilis. Ela vai passar por um tratamento de 10 dias com um antibiótico específico dentro do hospital, e depois ela vai fazer um segmento na rede de saúde, que ela vai ser encaminhada para o acompanhamento, né? Então, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível e que só existe um meio da gente interromper essa transmissão, que é o uso do preservativo, e o outro meio é as pessoas que têm uma vida sexual ativa estarem sempre procurando um atendimento médico, fazendo exames, para que quando aconteça uma gravidez, não tenha uma surpresa de que de repente você pode ter uma doença que possa contaminar o seu bebê. A sífilis no adulto, ela é controlada
Então, faz a medicação, ele vai receber essa medicação, vai ter uma alteração nos exames, mas vai ficar sempre quietinho ali aquele treponema, ele pode não ser eliminado totalmente. Então, o adulto sempre, pelo menos uma vez por ano, ele vai ter que estar sempre acompanhando e fazendo seus exames. Bom, e o bebê, como é que fica? O bebê ele vai fazer esse acompanhamento conforme a alteração da sorologia dele, que a sorologia, para a gente explicar bem, é aquele exame de sangue que é específico para sífilis. Então, eu vou fazer um exame desse bebê e vou acompanhá-lo. Ele recebe também, além da exposição à doença, ele recebe os anticorpos da mãe. Então, quando o bebê nasce, qualquer doença é assim, por exemplo, rubéola. A mãe um dia teve rubéola, eu vou fazer um exame no nenê, vai aparecer lá, anticorpos contra a rubéola, não significa que ele teve a rubéola, ele só está mostrando que a mãe teve rubéola. Então, quando eu faço o exame do nenê, eu sei que a mãe teve sífilis, porque o exame é positivo. Agora, se a criança adquiriu a sífilis como doença, ou só foi uma exposição à sífilis, a gente só vai saber acompanhando esse bebê até 1 ano e meio e seguindo um protocolo de acompanhamento, que são os exames que são necessários para isso. Ele vai fazer esse tratamento logo que nasce, dali 2 meses a gente vai repetir o exame de sangue, com 6 meses ele vai repetir o exame de sangue, se ele teve a sífilis neurológica no líquor, como se fosse uma meningite, a gente vai colher novo exame desse bebê, do líquor, para saber se está tudo bem. E com 1 ano e com 1 ano e meio. O que nós temos acompanhado aqui em Marília é que, com esse segmento, a criança chega com 1 ano e meio com a sorologia negativa, que é um alívio para nós. Ficar livre da doença, né? E o mais importante, pelo que a gente ouviu o doutor Lidmar falar aí, é que você tem que estar atento. Quer dizer, quando a mulher vai para o pré-natal e descobre, que ótimo, né? Que descobriu, foi uma oportunidade. Agora, o homem acaba sendo também o parceiro, de repente, aquele que pode perceber de uma maneira precoce, né, doutora? Uhum. A grande dificuldade que a gente sente é essa questão de que, nessa hora, a mulher quer saber quem que passou para ela, né? E aí o parceiro vem, ele quer saber quem que passou. Como hoje existe uma liberdade sexual das pessoas, de opção, de ter relacionamentos, hoje não dá certo, amanhã tenta um novo relacionamento e tem uma intimidade sexual, essa questão não importa mais. Então, a gente tem que fazer um aconselhamento. Não foi um vírus pelo... Alguém passou, isso. Mas no momento não é importante saber isso, é importante tratar. Não é importante, o importante é tratar. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência com mais no Mundo da Criança, falando sobre sífilis congênita. Até já.